Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast para cada ponte. Estou aqui, eu, Samuel, meu amigo professor Felipe. Estamos aqui hoje com uma presença ilustre. Professor, por favor, apresente a nossa... Hoje aqui com a gente uma escritora, cara. A gente que tinha dificuldade de ler texto com vírgula, hoje a gente vai aprender como usar corretamente a vírgula. A gente fingia que estava passando mal e tal. Hoje, Camila Pellegrini, escritora aqui da região, escreveu vários livros pela editora Increase. Me corrija se eu estou errado. Essa, na verdade, é minha agência, a agência literária. As Legal. Editoras pelas quais eu publiquei livros são outras, mais de uma. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter disponibilizado logo depois do ano novo, né? É complicado essas datas, tá com dois caras chato no dia 2 já, Os caras que não sabem usar vírgula. Pelo menos basicamente, não sabe nem ler e ela vem aqui alfabetizar as pessoas. Contar um segredo que a gente também não sabe da vírgula. Ninguém sabe. Pois é, enfim. Obrigado, viu, Camila? Muito legal. Obrigado. Muito bacana. E aí, Zito? Qual que é teu livro preferido, velho? Meu livro preferido. Bom, até alguns dias atrás eu tinha que falar que era a Bíblia, né? A gente tava com um pastor aqui, né? Mas, cara, eu leio muitos autores da área de economia, né? Que eu acho Mas que fala um principal. autor, assim, que você Cara, tem um cara que chama Joseph Schumpeter. Ninguém vai ler isso, nem importa, mas é o meu favorito. E, bom, a gente tem uma escritora aqui que pode nos dizer um pouquinho. Camila, de onde veio a ideia? Eu fico imaginando assim, agora eu vou escrever um livro. Acho que todo mundo, de alguma forma, já teve alguma vontade, mas dificilmente alguém colocou em prática. Como é que foi isso? De onde veio essa ideia? Não foi premeditado, assim. Eu sempre gostei de ler. E eu sempre gostei de escrever, mas eu escrevia texto acadêmico, sabe? Participar de concurso de redação pra escola, essas coisas. E aí teve um dia que eu não sei explicar, surgiu uma ideia, um esboço de uma história. Eu falei, poxa vida, sabe aquela história assim, que você tem que plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho pra contar a vida? Verdade, eu não tenho legal. interesse em fazer todos, mas enfim, eu falei, vou escrever o livro, né, de plantar árvore. E aí eu comecei. Na época eu fazia faculdade e estagiava na área da faculdade. Então assim, eu estudava e trabalhava o dia todo e de madrugada eu comecei a escrever. E foi assim, foda, porque eu percebi que eu gostava mais de escrever do que todo o resto que eu tava fazendo. Eita, vamos ter um problema aqui. E aí eu escrevia de madrugada, escrevia, mas assim, sem nenhuma pretensão. Eu só fui escrevendo pra botar no papel a ideia. E aí, sabe, uma coisa puxou a outra. Eu falei, terminei, mostrei pra umas pessoas, as pessoas falaram, ai, que legal, tal, ficou bom, você tem potencial. Daí comecei a mostrar pra uma coisinha, fui estudando como funcionava o mercado literário, publiquei meu primeiro livro. E aí acabou tomando uma dimensão maior do que eu esperava, sabe? Fiz muita parceria, acabei tendo muito leitor na época, assim, para um primeiro livro. Eu falei, nossa... Qual foi o primeiro livro? Sombras do Medo. Sombras do Medo. Foi o primeiro. E qual a temática do seu Era uma primeiro distopia livro? na época, uma distopia com fantasia, sabe? Mundo meio que pós-apocalíptico. As coisas deram errado. As coisas deram errado. Estratificação social muito marcada, escassez de recursos naturais, esse tipo de história, assim. E aí, quando eu percebi que eu gostava muito e que eu queria continuar, eu falei, não, então agora não dá mais pra ser só no modo aleatório, vou ter que me preparar melhor. Daí eu comecei a estudar, tal, e comecei a escrever pra valer, assim, como profissão, não só como hobby. E essa preparação, como é que foi, assim? Que você falou, fui estudar. O que necessariamente você... Tipo, a vírgula, né? Como a gente falou. Exatamente. É a gramática que pega ou é o conteúdo mesmo? Porque eu imagino que muita coisa vem da sua imaginação, né? Agora, como que estrutura isso? E o que você estudou? É mais, assim, estudar a arte de narrar, a arte de contar histórias, o storytelling, não necessariamente a gramática. Eu, particularmente, não tinha dificuldade nisso, embora a gente vá aprendendo, né? Porque você vai escrevendo, vai surgindo dúvidas que você fala, puxa vida, parece que eu não lembro como é isso. Aí você pesquisa. Tem crase ou não tem essa palavra? Esse tipo de coisa você vai pesquisando ao longo da escrita, né, do texto, e vai aprendendo. E são erros que você não volta a cometer lá na frente. Ô Camila, mas gerar um personagem deve ser um processo meio sofrido, né? Eu não digo tanto o mocinho, porque o mocinho é aquilo que a gente quer ser e tal, mas o vilão deve ser um negócio meio complicado, assim. Mas você sabe que eu tenho, pra mim, eu não gosto muito de personagens assim, rasos, sabe? Esses mocinho e vilão. É um motivo que eu não curto muito o Superman, por exemplo, sabe? Um exemplo. Porque eu acho ele tão perfeito. E, poxa vida, ninguém é perfeito daquele jeito. Ninguém é imune a erro. Ninguém toma todas as decisões certas, né, a vida inteira. Então eu me esforço muito pra criar personagens complexos, não unidimensionais. Então, assim, os meus personagens, alguns deles, depende, né, da proposta da história, tem uma ética meio questionável, tem uma moral meio duvidosa.
alguns não, são boas pessoas e tudo mais, no geral, mas eles também cometem erros, eles também têm problemas, eles também têm dúvidas, eles também pisam na bola. E isso também eu acho que vale pro vilão, pro antagonista, sabe? Ele é uma pessoa que principalmente tem más decisões, mas ele também tem uma motivação no geral, ele também tem um porquê de ser como ele é. Não necessariamente pra justificar os erros, mas pra fundamentar, sabe? Dar uma base, não eu sou ruim porque eu sou ruim. Tipo sabe? o Thanos do último filme da Marvel, eu achei bem legal a construção, assim, no final das contas, porque leva um pouco disso. Você às vezes olha pro cara, você entende o problema que tá por trás dele e tal, não sei o quê. Os seus livros, normalmente, eles carregam um cenário meio caótico. Essa é a maneira que você enxerga as coisas? O mundo, assim? sim. Depende. Normalmente, desculpa te interromper, mas normalmente tem um personagem feminino muito forte. E um cenário meio caótico nas coisas, assim. É a característica que eu notei, não sei se eu tô errado. Não, você tá certo. Todos os meus protagonistas são mulheres. E são mulheres bem fortes, assim. E não necessariamente com o mesmo tipo de força, sabe? Não necessariamente elas são guerreiras e vão com a cara pra luta, mas elas são fortes, cada uma à sua maneira. Ou por precisar se reerguer de problemas, né, pessoais, ou por de fato enfrentar monstros, ou por fugir de uma caça às bruxas. E geralmente o cenário tá meio zoado. Você disse que, teve o seu primeiro livro, aí você disse que se preparou e tal. E aí, você já foi planejando o segundo livro. E como foi esse processo? Já foi fácil? Bem mais fácil escrever o segundo do que o primeiro? Eu achei mais difícil. Olha só. Eu acho cada vez mais difícil. Eu me cobro muito. Então, sabe aquela coisa de... o primeiro teve, sei lá, um feedback positivo. Então eu fico com muito medo do segundo não ter o mesmo feedback positivo. Claro. Eu acho que ele tem que ser melhor. Porque você consegue olhar pra trás e comparar, né? É que nem a gente com entrevistado, é assim também. A gente fica nessa cobrança eterna. Não é? Cara, eu nem ligo pra você, cara. Então tá bom. Então eu vou embora. Mas aí rola essa pressão, então. Rola, de pensar, poxa, né, se esse livro foi aqui, esse tem que ser melhor, sabe? Eu não consigo me sentir confortável pensando que eu vou escrever algo pior. Então o terceiro tem que ser melhor do que o segundo, o quarto tem que ser melhor do que o terceiro. Que desafio, hein? Porque o 10º, você vai ter que estar num nível, né? É o que eu tô agora. E assim, você tem muito essa coisa de síndrome do impostor, sabe? Dia sim, dia não, Claro. não sei o que eu tô fazendo. Vou parar, larga a mão, porque... Aí tem dia que, nossa, escrevi um negócio bom. Aí, não, que horror, sabe? Fica variando, assim. E como é que chama aquilo? Você senta pra escrever, tem um bloqueio mental, você tem isso? Tipo, senta ali e trava. Tenho. Não consigo mais ir pra frente nem pra trás e tal. Tem, mas geralmente é mais... que a gente chama de bloqueio criativo, assim, né? Criativo. Geralmente, pra mim, tá mais associado a cansaço, sabe? Da vida, Claro. a mais emocional. Não necessariamente de criatividade. Mas tem um dia muito cansativo, tá numa fase ruim da vida, isso pesa pra mim. E aí eu fico travada. Mas acontece também de chegar em pontos da história que dá uma travada, eu não sei pra que caminho ir, tô meio em dúvida e tal. É o momento de parar, reavaliar a história, entender o que você já fez, pra onde você tá indo. É um trabalho cansativo. Legal, bacana. E você já pensa, ou já tá escrevendo alguma coisa? Como é que tá o teu processo agora? Não sei se você pode falar, inclusive. Nossa, eu terminei ontem. Ontem? Não, de 31 de dezembro, antes de ontem, né? Terminei meu 9º livro. E agora eu vou me dar férias de escrita por um mês, pelo menos, pra planejar a próxima história, que eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero escrever. E aí, acho que, sei lá, fevereiro, março, talvez eu volte a escrever. Mas preciso de um tempo pra recarregar, Mas é um fluxo sabe? intenso, né? Assim, eu imagino, os escritores lançam livros, assim, um por ano, 2 por ano, não sei, dependendo, mas você tem um fluxo intenso. Tenho. Caramba, acho que realmente exige bastante exercício de leitura. De onde você tira as suas inspirações? Assim, são leituras, são cotidiano que tá acontecendo? Eu costumo dizer que acho que tudo é inspiração, sabe? Tudo mesmo. E até em níveis inconscientes. Tem coisa que você não sabe que é inspiração, mas acaba sendo. Pro bem ou pro mal, sabe? Em termos de leitura também. Quando você lê um livro que você curte muito, fala, poxa vida, olha que genial que ele fez aqui. Eu queria saber fazer isso aqui também. Aquele livro que você fala, eu queria ter escrito isso, né? Exato, uma sensação muito boa. E também quando você não curte história, sabe? Falando, eu não posso fazer esse tipo de coisa porque
Não. Claro. Você tem algum ponto regional que você trabalha no seu livro, assim, do Guaçuzão, assim? Olha, eu tenho um livro que eu nunca usei Mogi Guaçu, mas eu usei uma cidade fictícia inspirada em Mogi Guaçu, sabe? Olha só. Preciso ler. Pois é, interessante isso. Mas assim, tipo, como é o nome tem Chico Mendes aqui, né? E é um livro que o foco é na cachorrinha, então ela passeia muito. Daí o nome do parque é Chico, nossa, nem lembro, mas é Chico alguma coisa, sabe? Pensando no Chico Mendes daqui. Então, mais ou menos os direcionamentos, mas varia muito. O cenário depende muito da história que você quer contar, sabe? Então, tem história em país fictício, mas que é meio que com áreas de um país nórdico, europeu e tal. Aí tem outro que é inspirado numa cidadezinha do interior de Minas, porque faz sentido pra história. Esse outro é no interior de São Paulo. Aí tem um outro que é em São Paulo. Depende muito do que a história precisa, sabe? Ô Camila, você estava falando que esse livro que tem a temática regional é de cachorros. Você também tem um trabalho social aqui na região relacionado a cachorros e tal. É uma ONG, é isso? É uma ONG, eu sou E voluntária aí, de uma como ONG. que surgiu a ideia? Como que funciona? Eu queria muito que você falasse também sobre quem quer ajudar essa causa, porque é muito legal mesmo. Sim, a ONG surgiu, a Anjos de Focinho, né, da qual eu sou voluntária, nasceu acho que 6 anos atrás. Não fui eu uma das fundadoras, e aí na época eu tinha perdido um cachorro e eu ganhei um cachorro. Eu não tinha essa mesma relação que eu tenho com animais que eu tenho hoje. E, inclusive eu ganhei um cachorro, assim, de raça, coisas que hoje eu não teria interesse. E aí eu comecei a me pegar daquela coisa de eu nunca tinha tido um cachorro desde nenenzinho. E aí, nossa, eu descobri, assim, uma parte da minha alma muito, muito relevante, que era esse contato, essa conexão com animais. E aí eu comecei a procurar ONGs de Mogi Guaçu, porque eu queria ajudar de alguma forma. E aí a Anjos de Focinho, na época, ia ter uma reunião, sei lá, 2 semanas depois, pra recrutar novos voluntários. Eu falei, minha chance. Aí eu fui. No começo, eu me disponibilizei pra ajudar com limpeza do canilzinho que tinha. Então eu ia 2 vezes por semana, só, né, limpar, pegar cocô de cachorro, essas coisas. E aí foi passando o tempo, eu fui me envolvendo mais e tal. Daí hoje faço tudo, né? Ajudo em rede social, organização de evento, resgate, lar temporário, tudo assim. Mas pra ajudar, tem muita coisa que a gente precisa de ajuda, né? Quando a gente pensa numa causa social, e aí a gente tá falando de animal. Animal, não tem quem faça por eles, se não for ser humano, né? A gente trouxe eles pra viver no nosso mundo, a gente domesticou, trouxe pra viver no nosso mundo, e aí eles estão lá à nossa mercê, né? Precisam de nós. Então tem muita forma como ajudar. Você pode participar, a gente faz muito evento, porque todo trabalho é voluntário, a gente não tem renda. A gente não tem ajuda fiscal, a gente não tem nada. Então a gente tem que organizar eventos pra conseguir levantar recursos pra trabalhar, pra castrar, pra atender e tal, pra dar vacina. Então a gente faz eventos. Se puder participar, a gente vende sorvete. Se puder comprar um sorvete, sabe? Coisa que as pessoas talvez, às vezes, nem pensam, mas que ajuda muito, é compartilhar em rede social. A gente faz um post. Se você puder compartilhar, você tá dando a chance de que pessoas que não nos conhecem, que estão fora do nosso círculo, sabe? Vejam aquele animal e talvez conheçam alguém que se interesse. Então são coisinhas pequenas que podem ajudar muito. Claro. Além, claro, de doação, se puder adotar, se puder dar lar temporário, que são coisas que são um pouquinho mais sensíveis, mais complicadas mesmo, né? Mas essas outras coisas do dia a dia já ajudam muito. Hoje vocês estão com quantos cachorros lá? Hoje a gente não tem mais abrigo. Em agosto, assim, o nosso abrigo era um terreno emprestado e a gente construiu nele e tal. E aí durante todos esses anos a gente tinha as baias, ficava o gatil atrás. E em agosto desse ano o dono do terreno se mudou para Minas, então ele precisou do terreno de volta e a gente teve que devolver. Aí foi assim, a gente já sabia que isso ia acontecer, então a gente teve todo um esforço antes de doar todos os animais, porque a gente, né, tem uma premissa assim, que enquanto os animais estavam sob nossa responsabilidade, eles são nossa responsabilidade. Se perdesse o terreno, a gente ia ter que ficar com eles de um jeito. Então a gente fez toda uma campanha pra conseguir doar esses animais, a gente conseguiu doar todos, felizmente, eu fiquei com 2, inclusive, minha mãe com mais 2. E aí, hoje a gente não tem terreno, a gente trabalha com lar temporário. Então os nossos resgates estão condicionados a ter alguém que ajude hospedando. A gente banca tudo, mas alguém tem que ajudar dando lar, porque a gente não tem mais espaço. Então hoje a gente tem 3 ou 4 lares temporários fixos,
que estão com ninhadas, todos eles. É resgate de mãe com os filhotes. Okay. Então tem um monte de filhote aí que a gente tá doando. E fora os resgates independentes que a gente faz, né? Não só porque eu faço parte da ONG que eu não posso socorrer um bicho se estiver no meu caminho. Claro. Mas o grande problema é o abandono, eu imagino. Né? A pessoa que pega o bichinho ali e trata como, sei lá, um pacote de bala, assim, papel de bala e abandona. Tem como mudar isso, mudar essa cultura, enfim, porque eu acho que aí é o problema, né? Eu acho que assim, tem mais a longo prazo, sabe? Né? Não acho que agora a gente tem uma solução, mas a gente sabe que algumas frentes precisam ser trabalhadas, tipo conscientização, educação ambiental, respeito aos animais. Isso a gente precisa trabalhar, precisava trabalhar nas escolas, com criança, desde cedo, sabe? E castração em massa, que é controle de natalidade, porque gato, né, sei lá, tem uma gata na rua, em um ano essa gata, eu não vou saber de cabeça, mas ela pode gerar, sei lá, 30 filhotes, sabe? Então imagina, esses mas números... as coisas estão muito vinculadas também. Eu vi esses dias um dado, me chamou a atenção, o número de abandonos na pandemia aumentou, um negócio bizarro, né? Por conta de gasto? Cara, economia, né? Economia familiar, o cara não consegue alimentar o filho, claro, aí ele desfaz do cachorro, logicamente. Isso acho que é uma coisa que as pessoas se esquecem quando adotam ou compram um bichinho, né? Do tipo, ele é um membro da sua família, né? E veterinário, alimentação, etc. Então, realmente, às vezes as pessoas não calculam bem isso, né? Isso que o Felipe falou, é verdade, na pandemia aumentou, mas é justamente por isso. Porque assim, o cachorro, ele nunca é prioridade dentro de uma família, né? Então se você sente as dificuldades, o primeiro a ser descartado, o primeiro que param de vacinar, dos cuidados, é o bichinho. O primeiro que param de alimentar é o bichinho. O primeiro que vai pra rua é o bichinho. E as pessoas têm muito falta um pouco de responsabilidade na hora de adotar, sabe? Não é todo mundo que para analisar tudo isso. Que bicho não é descartável, não é brinquedo. Vai fazer sujeira, vai ficar doente, vai dar gasto, vai destruir sua casa. Você não vai pegar seu filho e falar, deixa eu... vizinho, põe lá do lado, né? E deixa lá. Então, põe uma ração ali e já era. Não, exatamente. Existem casos e casos. Tem, de fato, família que, assim, a gente vai averiguar a situação que você vê que a família tá passando necessidade. Claro, uma situação mais extrema, né? E você fala, poxa, como é que eu vou, né, criticar porque o cachorro não... Porque nem eles têm o que comer. É uma outra situação. Claro. Mas tem muita gente que é, de fato, mau caráter, sabe? Tem condições e o bicho fica esquecido, sabe? Tá doente, fica lá, sei lá, você vai ver a averiguação, tá 5 dias sem comer, se arrastando e não procurou um veterinário. Que tipo de responsabilidade, de amor é esse, tão condicional, sabe? Que começou a dar trabalho e você é um inconveniente. Então a gente vê muita coisa, assim, trabalhando como... tentando atuar dentro da causa animal. As pessoas não têm respeito por outras espécies, né? A gente mal tem pela gente, então... Com certeza. Você tem bicho, né, Felipe? Eu tenho 2 adotados de zoonose. Um chama Hora de Aventura. Esse é o nome dele? E ele veio todo arrebentado da zoonose. Ele, na realidade, atropelaram e tal. Então ele só usa 3 patas só. Mas é bem isso mesmo, eu vejo que tem uma galera que usa como objeto mesmo, só serve pra postar foto no Instagram e depois larga o cachorro lá e já é bem triste isso, eu acho bem triste, é o que você pontuou, é um mau caratismo sem fim, basicamente é um ser vivo ali que tá do seu lado e às vezes gosta mais de você do que gente. Com certeza gosta mais. Aliás, cara, é o momento de falar, pessoal, não soltem rojão. Solta aqueles coloridos. Aqueles coloridos é super legal, tal, não faz barulho, não tem esse, tal. Pô, os cachorros ficam super com medo, cara. Coloca no rabo com o rolinho, pronto, já por favor, você vai sentir prazer. Cara, em casa eu tenho 2 que, sofrem muito com o rojão, cara. Porra, cara, os meus cachorros lá, eles ficam desesperados nessas festas de final de ano, né? Então, não faz sentido. Assim, não faz mais, não faz mais sentido, pessoal. Inclusive tá proibido em Mogi Guaçu, né? Então, assim, não é mais do que obrigação. Eu acho que tem uma série de cidades que tá proibido, né? Tem. Cara, vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente ouve falar que o brasileiro não tem o hábito de ler, né? O brasileiro médio e tal, e eu faço minha culpa que eu também, né, ultimamente tô meio em atraso aí com a leitura. Como mudar isso? Acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso, já até discutido um pouco sobre isso. Como é que a gente pode pensar em melhorar e mudar isso? Olha, eu acho que são vários fatores, mas, de novo, na verdade a minha resposta pra qualquer coisa, se é a longo prazo, tem que ser educação. Tem que vir de base, sabe? Eu acho. E tem muitas...
o brasileiro hoje lê mais. Lê muito mais do que lia há anos atrás. Tá aumentando. Mas a gente ainda não tem um interesse muito genuíno em procurar novas histórias sem ser aquelas que vêm já importadas, sabe? De estouro, de sucesso. É muito raro, mesmo entre as pessoas que leem, quem entra numa livraria, por exemplo, e fala, deixa eu dar uma olhada em tudo e ver se alguma coisa me desperta atenção e não é só atraído. E até natural, ser atraído por títulos que você tá ouvindo falar em toda a mídia. Mas falta um pouco disso, acho que falta um pouco de valorização de trabalho, de reconhecimento dos nossos artistas nacionais, isso em todos os âmbitos, e aí eu posso falar sobre escritor. Acho que precisa muito de uma educação mais forte, voltada, e incentiva a leitura, e incentiva a leitura não necessariamente como é feito hoje, sabe? Que os primeiros livros que um adolescente tem contato são, tipo, do Jorge Amado, Machado de Assis. Livros densos, Livros densos. Não que não sejam necessários, são, sabe? Alguns dos meus livros favoritos são daí. Mas eu acho que existe um desenvolvimento gradual, sabe? Você pega alguém que nunca leu na vida e dá um Machado de Assis pra ele ler... É denso, é pesado, a linguagem é outra. Isso que ainda Machado de Assis nem é dos mais difíceis, tem outros piores, né? Mas aí, imagina que tipo de contato a pessoa vai criar referência de literatura dela com aquele texto que, ao invés de ser prazeroso, foi um desafio, Fora sabe? que a gente lia, às vezes, pra passar no vestibular ou por uma prova, né? O Felipe faz muito isso, né? Passa os livros lá que os alunos odeiam. Sertões Veredas. Fácil. Ele lê um parágrafo já tá... 500 páginas, muito fácil. E assim, isso porque agora a velocidade das coisas é muito mais intensa que na época que a gente tava estudando, cara. Porque antes não tinha o celular ali pipocando 1000 coisas. Agora você tá lendo aqui no celular. Exatamente. Então você tem concorrência, né? Exato, você tá disputando atenção, né? Eu acho que a galera não tá mais habituada também a esse tipo de leitura, que você tem uma dedicação muito grande, né? Ela tem uma coisa mais rápida, né? Eu acho também. Tenho muito... Acho que é um sintoma da nossa época, na verdade. A gente quer tudo muito imediato, né? Tudo muito rápido. Muito essa liquidez e tal. E eu acho que isso se sente. Então, quando a gente fala de não ler clássico, na verdade não é sobre não ler clássicos, mas é começar um trabalho de outros textos, talvez mais fáceis, e criando o hábito de leitura e desenvolvendo até chegar ao ponto que o leitor se sinta preparado, né, a encarar esses clássicos que têm a sua relevância. Você começou a gostar de ler com quantos anos? Eu não lembro de uma época que eu não tenha lido na minha vida, sabe? Eu lembro do primeiro presente que eu ganhei com 5 anos, que foi uma caixinha de livro. A minha mãe lia pra mim enquanto eu não sabia ler. Porque minha mãe era leitora, então ela ficava lendo. E eu fui uma criança muito introspectiva. Eu sou muito introspectiva, sabe? Eu sou tímida, eu não tenho muitos amigos, eu sou mais fechada e tal. Então a minha infância ali foi marcada por muitos livros. Eu era rata de biblioteca. Eu comecei a ler esses clássicos muito cedo, porque eu já tinha terminado todos os outros da biblioteca da escola, sabe? Não sobrou nada, falei, vou começar aí. Não entendi nada. Li por... vou chegar até a última página. Na época eu não entendi nada. Então eu não lembro uma época que eu tenha... Como começou. Mas teve um livro que te marcou, assim, você falou, pô, é esse, eu quero escrever por causa desse livro, assim. Eu acho que não tem um específico que tenha virado essa chavinha em mim. Mas eu lembro de livros que me impactaram muito na infância. E a gente não compreende muito bem como os impactos da infância nos moldam, né? Assim, no consciente. Mas eu acho que eles devem ter seu peso, que um deles foi Poliana, que eu não sei se vocês conhecem, Poliana Menina. Sim. É um livro infantil, muito... Mas é extremamente filosófico esse livro. Extremamente filosófico. E são meus livros favoritos esses, sabe? Que cada vez que você lê com uma idade diferente, você percebe uma nova camada e fala, poxa vida, eu vou ler pro resto da vida esse livro até compreender tudo e não vou compreender. E Capitães de Areia, que foi um livro que eu já li um pouco depois, que me trouxe uma outra visão sobre a carga social que um livro pode trazer também. Sobre não ser só entretenimento. Não tem nada de errado o livro ser entretenimento. Mas sobre conseguir atrelar as duas coisas e falar, é esse tipo de história que eu quero escrever, sabe, na minha vida. Eu quero escrever histórias que tragam alguma coisa, que agreguem alguma coisa. Então acho que esses marcaram. Entretenimento, por exemplo, Harry Potter é um livro de entretenimento ou não? Porque assim, eu digo porque ele me dá a impressão, eu nunca li o Harry Potter, acho que vi o filme e tal, mas me dá a impressão de ele ser um pouco mais comercial, tá, todo mundo conhece e tal. Isso é um livro de entretenimento ou não necessariamente? Ele é, mas nem por isso ele deixa de ter uma carga ali sobre amizade, sobre coragem, sobre, sabe, escolher o caminho de justiça e não o caminho tem uma profundidade. Tem uma profundidade, apesar de ser um livro de entretenimento.
E eu acho esse tipo de livro, esse tipo de literatura muito fantástico, sabe? Aquela coisa que, se você for um leitor que só tá procurando um tempo, né, um jeito de matar o tempo, você lê, você vai se divertir, vai falar que, poxa, que legal, delícia. Mas se você for um leitor que tá ali atento às entrelinhas, vai falar, putz, tem mais aqui. Eu acho esse tipo de história fantástico e é o que eu gostaria, sabe, de fazer na minha vida, assim. O seu público é mais voltado... Tem gente da região que consome os seus livros? Bastante gente tem? Não. Bastante gente não. Não. Galera daqui gosta de ler, Pessoal, vamos ler mais, hein? Olha, assim... O que você tá falando? Não, cara... Acabou de falar que não lê aqui. Vamos todo mundo junto, vamos ler mais. Vamos, eu disse vamos, nós. Meta de 2021, tá? Meta, exatamente. Esse ano eu vou ser melhor. Essa é aquela promessa. Que preguiça disso, cara. Namastê. Não, tenho leitores em Mogi Guaçu, mas a maior parte dos meus leitores são de outros lugares, sabe? Que me conheceram através de redes sociais, essas coisas. Mas tenho leitores aqui. Não faço mais, mas eu fiz durante um tempo trabalho em escola, assim, de palestrar entre aspas, né? Conversar com os alunos sobre meus livros e tal, e dali eu, obtive muitos leitores. E justamente uma criança, uns adolescentes, na verdade, que nem estavam acostumados a ler, mas, sabe, de ouvir falar sobre o livro, acho que talvez de ouvir a minha paixão, falar, vou tentar. Você transmitiu uma energia ali pra galera. Muito bacana, sabe? Foi uma época muito legal de receber leituras assim, nossa, é o primeiro livro que eu li na minha vida e eu vou ler mais, sabe? Que delícia que é isso. Transformador, né? Muito bom, muito bom. Então, tenho leitores sim, em Mogi Guaçu. Tenho pessoas muito especiais que me apoiam muito, mas acho que a maioria é de fora. Mesmo. Legal. Cido, a molecada, cara, você tem que passar aquelas... Existe aquelas cartilhas, aqueles livros ainda? Como é que é na escola, cara? Como assim? A gente tinha um livro de história. Lógico que tem livro na escola. Cara, eu não sei, eu não tô mais na escola. Você acha que tem Cara, agora tablet, não é isso? A molecada toda com celular e não sei o que. Aliás, agora é aula online, né? Vamos conversar sobre isso. Temos um professor depressivo aqui. O ano 2020 foi triste, né, pro professor, não? Nossa senhora, pelo amor de Deus, não vamos falar disso. Vamos mudar de assunto. Aula online. Livros tem. As bibliotecas, normalmente, elas são meio precárias na escola, assim. Elas... ficam muito baseadas nesses livros. Se bem que tem as coleção Vagalume da vida, muito legal, que a galera ainda se interessa um pouco. Legal pra caramba. Mas isso é meio que um sintoma, eu acho, né? No Brasilzão velho. Que as bibliotecas são muito fechadas. Então a biblioteca normalmente ela é um espaço meio lá no canto da escola, não tá muito aberta para acesso. Um lugar escuro. Tem sempre uma tia que fica ali brava porque o aluno tirou do lugar o livro. Isso é um tanto quanto desestimulante, né? Na nossa época tinha uma tia que ficava brava. Ficava brava, E ainda permanece isso. Agora o que você falou do tablet e tal, meu querido, você está discutindo o que? A Noruega, aqui no Brasil. Cara, não, mas a educação é boa aqui, cara. Sim, vai numa escola, tá? Ô Camila, você também, isso é um sintoma também dos seus livros, as personagens femininas fortes e tal, você tem um envolvimento, eu percebo assim pelas suas redes sociais, com a causa feminista, né? Uma das causas feministas, porque tem vários segmentos diferentes, alguns extremistas, outros movimentos mais democráticos e tal. Como que é inserir essa discussão numa região conservadora que nem Mogi Guaçu? Difícil, né? Difícil. E aí? Bom, eu acho que, na verdade, assim, quando a gente fala sobre feminismo, pouca gente compreende, sabe? Eu acho que a palavra tá envolta, assim, numa áurea de... Não sei, que as pessoas assustam e acham que a gente tá falando de, sei lá, morte aos homens e, sabe, um treco... Porque, na real, o feminismo nada mais é do que um movimento político, social de igualdade de gênero, né? Ponto. Então, quando eu coloco... E isso, assim, isso de uma maneira geral, mas existe toda a questão de interseccionalidade, de perceber, por exemplo, que a minha luta como feminista não é a mesma de uma mulher preta, por exemplo. Porque além de enfrentar o machismo, ela tem que enfrentar o racismo. Então, é muito pior. Ou de uma mulher lésbica, que além de tudo tem que enfrentar a homofobia. Então, assim, no alto do meu privilégio ainda, como branca, tal, num relacionamento hétero, eu entendo que eu acho que livros têm uma responsabilidade social muito grande. Então, de novo, eu não vejo nenhum problema em literatura puramente de entretenimento, mas não faz sentido pra mim escrever só por entretenimento. As minhas histórias, eu sinto que precisam ter alguma coisinha de responsabilidade social. E aí, tirando esse último livro que eu lancei, o Era Uma Vez Catarina,
As minhas protagonistas são mulheres fortes, assim, independentes. E, na verdade, o que eu quero com elas não é necessariamente trazer uma discussão sobre o que é feminismo numa parte conceitual, teórica. O que eu gostaria é que as meninas que lessem, até então eu escrevia para um público infanto-juvenil, assim, adolescentes, vissem e tivessem referências de mulheres que são independentes, que têm a sua própria força, que têm as suas próprias dúvidas e mesmo assim elas superam tudo isso, sabe? E elas encontram o seu próprio valor, se reconhecem e tal. Então eu acho que a minha questão enquanto escritora, retratando mulheres de diferentes características, que elas não são iguais, né? Cada uma no seu livro, cada protagonista no seu livro, é criar referências, inspirações para as meninas. Porque assim, durante muito tempo, as histórias de protagonistas mulheres eram necessariamente histórias românticas, de amor, né? Então você não tinha muitas histórias em que a mulher existia por ela existia em função do cara. Em função de ou ser salva por ele, ou ela salvar ele com a força do amor, sabe? Aquela coisa. Ela nunca salvava ela mesma. Exatamente, né? Sabe? Tipo a Branca de Neve, o príncipe, vai lá beijar ela. As protagonistas existiam em função de um homem. Não, se você tirar o homem da história, não sobra uma mulher ali. Então, o que eu tento fazer nas minhas histórias é criar histórias focadas nas mulheres, na força delas e tudo mais, com a ideia com a esperança, talvez, de que isso se torne inspiração, referência para as meninas que estejam lendo conseguirem pensar nisso na vida delas. Porque a gente é moldado pelo que a gente consome, né? Mesmo que a gente não perceba. Tudo que a gente consome é influência, a gente toma aquilo como verdade em algum nível. Então eu me preocupo muito com o que eu tô oferecendo pra essas pessoas, não importa se for uma leitora ou se forem 1000, sabe? Eu sinto que eu tenho uma responsabilidade com elas e eu não tenho interesse nenhum de romantizar uma história problemática ou pintar estereótipos, sabe? Então eu acho que é isso que eu tento fazer nas minhas histórias. E aí, o pessoal mais conservador, não sei nem se entende isso, sabe? O pessoal muito conservador... eles não estão querendo muita conversa também, né? Sabe? E então... aí, Camila, dá pra emendar uma coisa legal, que é assim... Eu tento me policiar porque a gente foi criado, de certa forma, nessa cultura conservadora, até cristã, católica, evangélica, etc. Que é conservadora e, de certa forma, um pouco machista, né? Então, puxa, eu procuro, de certa forma, entender, puxa, isso é uma atitude machista, isso não é, etc. E pra mim já aconteceu situações de eu estar falando uma coisa e já falar, mas isso é muito machista. Então, e pra mim foi tipo, não sei se isso é machista. Então, no dia a dia, prático, você pode dar um exemplo assim, de situações que, puxa, as pessoas estão acostumadas a agir de uma determinada maneira, mas que acaba sendo oprimindo. Isso é fácil? Você tá pedindo uma bronca, é isso? Tipo dar isso, uma bronca na gente. É tipo isso, porque eu sou machista. Eu falei, não faz desse jeito. Eu acho que não, eu só, né, algo assim. Inclusive, fazer um merchan, eu vou recomendar meu último livro. Legal. Tá, sobre isso. Recomendado. Legal, vou ler o seu livro. Você devia ter trazido pra mostrar. É verdade. De falar. Esse meu último livro, Era Uma Vez Catarina... O título é bem grande, mas Era Uma Vez Catarina, mulher que descobriu uma fenda no céu. É uma sátira, é uma caricatura da sociedade. É uma sociedade sexista, só que os papéis estão invertidos. Quem domina ali, a posição de domínio são as mulheres e os homens são os subjugados e tudo mais. Então, eu tentei fazer uma inversão ali de tudo que... Mas, assim, problemáticas pequenas. Nada sobre feminicídio, tal, coisinhas do dia a dia. Só que são os homens sofrendo e ele tentando se encontrar ali, lutar contra isso. No livro, os homens não têm direito a voto. Então, ele tá tentando trazer a questão de voto masculino, enfim. E aí tem muita coisinha pequena. E foi até uma experiência muito, muito interessante, porque as mulheres que leram falando, putz, foi tão satisfatório, sabe, ver um cara sofrendo, mas são coisas pequenininhas. E aí eu posso até dar alguns exemplos, ótimo. né? Uma coisa que é isso que você falou, tem muita coisa que vem da criação, então você não percebe que você está sendo machista. Mas uma coisa que a gente escuta muito, e aí eu falo pelas meninas escritoras, né, minhas colegas de profissão, que a gente escuta muito, mas eu sei que existem outras coisas assim, de vir fazer um elogio, mas sempre tem algo implícito, do tipo, como você você é muito inteligente pra uma menina bonita, sabe, uma coisa assim? Ou você, nossa, como pode ser bonita e inteligente? Coisa assim que as meninas escutem. Isso é grosseiro, não é? Mas na cabeça desses caras, eles acham realmente, genuinamente, que eles estão fazendo elogios. Como se eles não percebem que, na verdade, eles estão reforçando estereótipos, sabe? Como se beleza, inteligência e
primeiro que são conceitos subjetivos, estão desvinculados, ou coisas assim, do tipo... são coisas muito sutis, assim, de oferecer com uma mão, mas ele, sabe, tá tirando com outra. No livro tem algumas situações também de retratar questão de reações femininas. Isso acontece muito. De mulher ser histérica e tal, mas geralmente a gente avalia, julga muito a reação da mulher, mas nunca o caminho do que causou, sabe? O que foi feito até ali, a conduta que levou até uma reação. Toda ação tem uma reação. Então, se uma mulher reagiu, e a gente não tá falando nada grave, eu tô falando de brigar, de estourar e tal. Como é que vem, né? O que aconteceu para que ela tenha tido uma reação? Ou então, isso em todos os cenários, a gente sente muito, questão de expectativa. Parece que mulher... Desde que você nasce, todo o seu comportamento é aguardado em uma caixinha, assim, sabe? Então, se você é muito, muito meiga, é como se isso excluísse a possibilidade de você também ser firme ou de você ter suas convicções. Ou se você tem convicções, você é arrogante, sendo que um cara falando a mesma coisa, a gente podem fazer testes. Um cara e uma mulher falando a mesma coisa, com o mesmo tom, ela é arrogante, sabe? Tipo, prepotente. Um cara, ele só é seguro de si. Umas coisas assim, então vale muito isso é um exercício de todos nós, eu acho, pra tudo na vida, de tudo que a gente sente quando alguém fala, tal, parar e reavaliar, sabe? Será que eu tô... que essa minha sensação é genuína ou é fruto de alguma criação? E principalmente para os caras, quando alguma mulher falar que você tá sendo machista, e eu sei que pra tudo na vida também, a reação é querer se defender. Não fui, né? Eu tenho uma namorada, eu tenho amigas mulheres, como se isso fosse, né, sei lá, seu escudo. É parar e falar, tá, deixa eu analisar, sabe? Então, conversa com outras mulheres, peça a opinião, porque quando uma mulher te acusa de machismo, não necessariamente ela vai ser certa, mas pelo menos você precisa parar, escutar e reavaliar o que você tá falando, sabe? A mesma coisa que se alguém fizer algum comentário e alguém me falar, Camila, você foi racista. Eu falo, não, de jeito nenhum, eu não quis ser. Mas, se uma pessoa preta tá me falando que eu fui racista, quem sou eu pra falar que não, eu não fui, sabe? Tá. O mínimo que eu tenho que fazer deixa, né, eu entender por que não fazer de novo, enfim... E acho que é mais ou menos isso. E por que você acha que o movimento feminista ele acabou ficando um pouco, na minha opinião, tá? Estereotipado? Ou alguns meios de comunicação tal ilustram o feminismo como algo estereotipado. Eu tenho um amigo muito sábio que diz o seguinte: o erro do feminismo é copiar no homem o que ele tem de pior. E tentar fazer com violência, não violência física, mas do tipo, às vezes até com alguma grosseria. Isso existe, esse estereótipo? Por que tá estereotipado? Primeiro que, assim, eu acho que a gente tem que deixar... partir de um ponto de que todo movimento é formado por muitas pessoas, né? Por pessoas muito distintas e que não necessariamente todas tenham o mesmo tipo de conduta e que todas elas façam... que contribuam de fato. Em qualquer movimento, você tem pessoas que, na verdade, são de serviço à causa, sabe? Que, ao invés de agregar, piora tudo. Mas, no geral, eu acho que a nossa sociedade não está acostumada a ver mulher em posição de independência, em posição de fala, em posição de assertividade. Eu acho que isso assusta. A gente tá falando, assim, de, historicamente... existiram, né? O Felipe deve saber melhor do que eu, mas existiram... Eu não sei de nada. Vamos lá, professor, nos enche de orgulho. Meu Deus. Eu sei que existiram algumas sociedades, tal, que mulheres tinham uma posição, né, de poder, por assim dizer. Mas, enfim, na nossa sociedade, a gente tá falando de, historicamente, mulheres em posição de ser subjugadas, de, né, não ter fala. Os homens falam por nós, os homens escolhem por nós, os homens votam por nós. Eu acho que quando a gente chega num ponto da mulher querer falar, puxar a luta pra si, falar, não é assim, causa desconforto. E é natural, gente, tudo que mexe com o que você tá acostumado causa conforto. É muito difícil mexer com o seu privilégio, sabe? Claro. Então é incômodo, uma situação incômoda, e eu acho que a gente sente isso e causa sabe? Então, Camila, uma coisa que me chamou a atenção na época que eu tava na faculdade, faz tempo, atuação de movimento social.
Eu acho que às vezes o movimento social dá uma cagada no negócio, assim, porque ele tem uma atuação um tanto quanto autoritária. E normalmente os movimentos sociais que chamam a atenção são esses que têm uma atuação mais enérgica e tal. Essa postura de dar bronca, né, no tiozão do churrasco. Você tá errado e tal. Você não acha que isso dificultou um pouco o debate, inclusive em relação à causa feminista? Eu acho que em relação a tudo, né? Eu acho que falta para todo mundo um pouco de aprender a dialogar, sabe? E reconhecer que as pessoas são diferentes. Até, tipo, a gente veja um negócio de uma época de cancelamento, assim, que se cobra determinadas posturas de pessoas que não tem nenhum tipo de preparo para esse tipo de postura. Então, deixa eu tentar explicar isso. Não quer dizer que a gente não deva cobrar, ou que uma pessoa mais velha não possa mudar, porque acho que sim, a gente tem que cobrar. Idade não é nenhum tipo de justificativa para você ser preconceituoso em qualquer nível. Mas sabe, reconhecer que tem pessoas, gente, tão mais humildes, sabe? Que estão ali, a vida tá tentando sobreviver, sabe? A vida é tentar sobreviver. E aí você cobrar um tipo de posicionamento, um engajamento social, não faz sentido. Eu acho que faz sentido para determinadas pessoas, determinadas realidades. A gente, assim, um monte de gente, né, privilegiada, a gente fez faculdade, tá aqui, tem a oportunidade no sábado de manhã, tá batendo papo sobre esses assuntos super, né, profundos e tal, mas tem gente que nunca ouviu falar sobre nada. Até sobre o feminismo. A minha crítica ao feminismo é principalmente sobre estar... As feministas que só tentam no plano teórico, sabe? Algum tipo de impacto. Não que não seja necessário, porque também é. Mas aí você pensa, sabe, um monte de discussão acadêmica, enquanto tem um monte de mulher que não faz sentido nem falar sobre feminismo, porque tá só tentando trabalhar pra sustentar os filhos, sabe? Um monte de boca pra comer. Você acha que elas estão preocupadas em falar, não, sobre igualdade de gênero? Claro. E, sabe, então eu acho que muito do que falta em lutas é trazer o teórico pra prática e ajudar, sabe, a sentir, a libertar, de fato, as mulheres, porque é um monte de tipo de opressão. Por outro lado, eu acho que em alguns cenários, e é muito difícil dar uma resposta preto no branco no mundo que é todo cinzento, sabe? Porque existem situações que eu acho que falta um pouco de intolerância da nossa parte. Tem coisa que acho que a gente deixa falar demais antes de dar um corte. Falar, não, você tá falando merda, sabe? Tá errado, tem que parar aí. Eu acho que tem situações que a gente tem que fazer isso, sim. Em outras, eu acho que a gente precisa aprender a dialogar, precisa conseguir entrar, sabe? Penetrar nessas camadas. Mas isso, eu acho que tem muito movimento em todos os movimentos. Por exemplo, no movimento do veganismo, sabe? Eu não sou vegana, eu sou vegetariana. Quero ser vegana, é um trabalho que eu me proponho a fazer. Mas a gente vê alguns veganos, por exemplo, que falam, não sei por que você tá cuidando do seu cachorro, sabe? Se você tá comendo carne, sabe um negócio assim? Tipo, que hipocrisia. Então, assim, de verdade, que tipo de serviço você está fazendo? Porque você acha de verdade que uma pessoa vai falar, não, então agora eu vou parar de comer carne pra poder amar meu cachorro, sabe? Não tem aquela frase, assim. Se você ama um, por que você come o outro? Eu vi é meio grosseiro, esse tipo, velho, me dá preguiça, assim. Pra quem, não vou dizer se é contra, mas quem já não é a favor, vai ficar menos ainda. Não é, né? O tipo de tática que traz nenhum tipo de benefício, sabe? Porque as pessoas as pessoas que comem carne vão ficar com ranço, vão falar, agora que eu vou comer carne, sabe? Exato. E as pessoas que já têm essa mentalidade, já teriam essa mentalidade. Então, acho que tem é muito complexo, né? É muito complexo também. Mas eu acho que falta um tipo de posicionamento assim, de ser propositivo, né? De deixar assim, ó, analisa aí, falei e tal, vê aí se você tá certo, você não deixar a pessoa escolher sobre a própria posição, né? As pessoas, eu vejo mais uma vez, como o autoritarismo ele chama mais atenção, então é normalmente o que chega pro povão, e aí fica um preconceito em relação ao próprio feminismo. Se a gente colocar você como feminista aqui, já vai ter gente que vai, nossa, mas o que é isso e tal, e falta um pouco dessa já vai ser discussão, contra, né? ou a favor sem nem sequer ouvir. Né? Já vai criticar tal, só pelo nome, né? Porque tudo virou torcida de futebol, especialmente na situação que a gente tá. Ou você é Palmeiras ou você é Corinthians. É uma bosta. Você não pode falar, cara, eu não curto futebol e... Né? Eles que lutem, né? Tipo, não existe mais isso, né? Isso, essa dicotomia que a gente tá vivendo é muito grave. É muito grave. Porque é até perigoso, as pessoas inclusive têm medo de se expressar, porque, sabe,
Eu vou ser pintada, eu vou ser cancelada, é melhor ficar quieta. A gente já foi cancelado umas 3 vezes sem lançar o negócio. E quando lançar, vai ter cancelamento. Com certeza. Tomara. Inclusive dos meus vizinhos. Cara, mas desculpa, mas... Você sabe que essa é uma estratégia que a galera que é expert no Instagram e no YouTube, tipo, tenha haters. Tipo, tenha 50% de haters e 50% de pessoas que te acompanham, não Chama importa. clique, né, cara? Exato. Chama clique. Eu vi um cara falando que o Instagram dele e o YouTube dele virou uma sala de bate-papo da guerra de torcidas. E ele adora isso. Tipo assim, 500 comentários, 1000 comentários só de briga. E ele tá lá comendo pipoca assistindo. Não, e cada vez o comentário baixa mais o nível, assim. O debate público acabou, né? Aliás, você já passou por esse tipo de experiência na internet, assim, de discussão na sua página? Discussão, sim. Eu nunca fui hateada. Ah, legal. Eu acho que eu nem tenho saúde mental pra lidar com isso. Até hoje, tá? Até hoje, até hoje. Acho que eu não tenho saúde mental pra lidar com essa coisa de, não, é bom ter hate, pelo menos tem. Não, pra mim Pois não funcionaria. Né? Pra mim não funcionaria, não. Mas, assim, participar de discussão na internet, sim, já participei. Eu evito, inclusive, porque eu acho que, de novo, a internet parece que o pessoal tá, no geral, tá discutindo para ter razão, sabe? Não é pra de fato ter um debate, né? Pra gente chegar em algum lugar, né? não é. Então eu tento evitar muito, até porque são caracteres limitados e assim, no geral acho que não vale muito a pena. Mas eu também tenho meu limite, sabe, de coisas que daí me fazem estourar, então eu já participei de umas discussões e tal, mas tento evitar muito porque... Você é formada em Direito, né, Camila? Sou. E escritora, um negócio meio, né, não bate muito. Não bate. Como que é? Você advoga? Não? Não, Hoje não em dia mais. não mais. Mas já fez? Já. Se desencantou? O que foi? Olha, eu amo ter cursado Direito. É um curso, assim, eu acho que muito do que a gente estuda ali devia ter no ensino médio, sabe? Eu acho que é uma formação importantíssima pra você entender a sua posição no mundo, entender o mundo ao seu redor. Acho sensacional. Mas eu não gosto da profissão de advogado no geral. Eu advoguei durante 3 anos, não me encontrei. No geral, advogado Nossa, é difícil. Não sou muito fã de advogados no geral. Enfim, não tive boas experiências no sentido de que... sei lá. Sabe quando você entra... Você é mais jovem e tal, entra adolescente, tinha muito aquele ideal de justiça, sabe? Não, vou fazer direito, vou salvar o mundo, assim. Daí você começa a ver que na real... Aí vem uma martelada da justiça, de cima pra baixo, né? Não que não O tenha... jeito que fala, ame sua família, tá bom já. Cara, é o que você pode fazer, no máximo. Não tem... Não que você não possa ajudar e tal, mas eu me desiludi muito, entendi, sabe? Não, vamos ser frio, entender como é a profissão. Eu falei, não é pra mim. E aí eu me afastei, advoguei durante 3 anos e parei. E aí depois eu fui pra outro caminho, assim, porque escrever não dá dinheiro, né? Então eu precisava trabalhar com outra coisa pra ter o meu sustento enquanto eu escrevo. E aí eu fui pra outra profissão, assim, aleatória, nada a ver com nada disso que a gente conversou. Mas que, né, pelo menos me permite, né, enfim, manter meus bichos, né, ter uma família de bicho grande, esse tipo de coisa. Mas, Direito é uma área que exige muita leitura, né? Exige. Então, acho que de certa forma acaba encaixando um pouquinho. Você vai fazer uma petição lá, você está escrevendo um mini livro ali pro juiz, né? E já que eu já acompanhei algumas peças e tem um pouco de criatividade ali, né? Tem, sim. Cita uma causa de 500 quilômetros de distância, então você tem que ser um pouco criativo, acho que tem um pouco a ver. Acho que de certa forma complementou um pouquinho, apesar de não ser a área que você acabou seguindo, e não sei se você pensa em voltar para a área do direito, ou te ocorre... Não penso. Não penso, mas sim, faz um pouco de... na verdade, eu acho que gostar de ler antes da faculdade me ajudou durante o curso, Legal. né? Porque realmente é quantidade mesmo, é volume, muita coisa pra ler. E isso, felizmente, pra mim nunca foi um problema, porque eu gosto de ler, né? Eu sinto prazer lendo. Mesmo que os livros jurídicos não sejam tão legais, alguns, né? Mas assim... Demais. Mas ok, e escrever também, porque são narrativas diferentes, sabe? Mas ainda assim te desafia, porque cada tipo de texto tem um objetivo, é uma arte diferente. Mas não tem como dizer que uma não ajuda a outra, ou que uma não me treinou um pouco pra outra, né?
Então, acho que de alguma forma uma coisa, assim, auxiliou a outra. Embora, em termos de profissão, sejam muito opostas, né? Geralmente, advogado, direito, assim, uma coisa mais conservadora, tal. Não tem nada a ver comigo, sabe? E escritor, mas né, artista, uma coisa meio livre e faz muito mais sentido com quem eu sou, sabe? Pé descalço e não salto. Eu odiava. Eu imagino o quanto legal seria chegar numa audiência descalço, né? Ia ser bom. Eu sou escritora, doutor, com licença, minha petição aqui. Mas infelizmente não. Quando eu advogava, eu me vestia de uma outra maneira, sabe? Eu me vestia como se espera de advogado. Roupinha social. Eu lembro que uma amiga comentou que até os professores iam de terno e tal. De terno, tipo. Terno e gravata. Meus professores também. Igual na faculdade de história, né? Com certeza. Sem dúvida. O pessoal ia de terno e gravata, bermuda. Sim. Não é assim? Às vezes ia de beca. Todos os alunos iam de beca nas aulas. Direto. Cara, que coisa. Sensacional. Aula de história, sensacional. Felipe, teu livro, quando sai? Quando eu aprendi a escrever, cara, aí a gente vai lá e escreve um livro disso. Mas, cara, você sabe que eu queria um dia tentar fazer, porque eu acho interessante esse exercício. Eu acho que é um processo de sofrimento, como eu falei no começo. As pessoas que escrevem, elas devem sofrer muito, assim, porque você dá vida a um negócio que você às vezes não quer muito encarar de frente, e você traz pra consciência. Repara, o Felipe é triste, tá? Ele tá falando de sofrimento. Cara, o livro é uma coisa bonita, uma coisa mas legal. ele não tá errado, não. É o processo do Ida. Desculpa, mas triste. É basicamente isso. Triste. Mas, ô Camila, de certa forma você tava falando pra gente aí o lance de como a área da advocacia não te encantou, assim. De certa forma tem a ver com um pouco do que você traz pros seus livros, não tem? Tem. Esse mundão meio do cão, assim, e tal. Tem a ver. Seus personagens sempre no meio da guerra ou no meio de uma distopia, um futuro meio cagado, né? E tal. Hoje, assim, quando eu olho pra trás, eu não vejo como eu pensei algum dia que eu seguiria na área do direito. Como eu disse, eu amo ter cursado direito, eu aprendi muito. Mas eu não consigo. A Camila de hoje, eu olho pra trás e falo, o que você tava pensando, achar que eu ia ser advogado ou que eu ia ser juíza? Não tem nada a ver comigo, sabe? Sou outra pessoa. Muito, muito diferente. Mas acho que também faz sentido com épocas, né? A gente leva... Eu acho que a gente, até mudando mais um pouco de assunto, a gente sai no ensino médio com uma cobrança muito grande de decidir o rumo pro resto das nossas vidas com 17 anos. E quando a gente tem 17 anos, a gente acha que a gente é capaz disso, né? Que a gente é super maduro e tal. Mas aí depois, hoje eu penso, com 17 anos, não sabia de nada. Ainda não sei de nada com 27, sabe? E imagina com 17. Imagina com 17 falar, não, você tem que escolher o seu curso porque é o que você vai fazer pro resto da sua vida. Você tem que decidir isso agora. Por que a gente tem essa pressão, né? Não faz sentido. E aí, quando você entra numa faculdade que você não curte, você fica super desconfortável de falar, não é o que nossa, eu errei. E agora? É a crise do segundo ano, né? Todo mundo tem a crise do segundo ano. Putz, eu fiz cagada na vida e minha família tá aqui esperando. Você teve essa crise? Eu tive, cara. Quase larguei no segundo ano. Aí eu falei, já fiz 2, agora vou, né? E hoje tô aqui dando aula 12, então é complicado. Pois é. Obrigado, família. Mas, cara, por que a gente tem essa pressão? Porque é meio a ordem da vida, né? Você entra na escola, você tem que ir pra faculdade, você tem que casar, você tem que ter filhos, aí você tem um filho quando vai ter o segundo, etc. Como que a gente consegue romper com isso, meu Deus do céu? Nossa, mas a gente tá sendo profundo com a Camila, né? A gente tá pedindo conselhos. Camila, me salva. Resolver problemas familiares. Não, cara, tem que pois trazer o vinho agora. Mas eu já sei a resposta que ela vai dar. Ela falou assim, no curto prazo não tem, é no longo prazo e com educação. Nos aconselha Também. Mas eu acho que vai muito é que é foda, né? Eu diria pra gente quebrar um pouco disso, vai muito de ter a coragem de sair desse ciclo e falar, esse ciclo não faz sentido pra mim, eu não vou seguir esse ciclo porque, sabe, pra mim não faz sentido pra você? Ótimo, pra mim não. Então eu vou ter a coragem de ser quem eu sou, seguir a minha vida do jeito que eu gostaria que fosse. Por outro lado, assim, são poucas as pessoas que podem fazer isso de fato, né? Assim, que tem o apoio financeiro mesmo, a liberdade financeira para fazer escolhas arriscadas e falar, não quero entrar na faculdade agora, eu quero viver um pouco para me descobrir. Mas, gente, com 17 anos, o relógio tá correndo pra você ter uma profissão, começar a trabalhar, ajudar em casa, né? Ou se você já não está fazendo isso antes. É verdade. Então é foda, né? A pressão econômica é o que nos empurra para esse ciclo.
Eu acho assim, né? A gente vive na merda capitalista e, assim, por mais livre que você tem de ser, você ainda tá fechado dentro de algumas amarras. Eu falo, eu vou tentar ser o mais livre que eu puder dentro dessa prisão, sabe? Dentro do sistema. Dentro do sistema. Ele porque te engole, né? Não vou conseguir, né, quebrar o sistema. Então, aí você vai vivendo as crises, né? Se você fosse escolher uma profissão, você escolheria a sua hoje? Eu seria youtuber. Seria tiktoker. Fazer aquelas dancinhas, sabe? Do coisa tipo o Yuri. Faria ufologia. Nossa. Pô, muito bom, cara. Nossa. O ET Bilu. É isso, Yuri. É isso. Busquei conhecimento. Se você fosse escolher hoje uma formação, o que você escolheria? Eu faria direito ainda, mas eu tenho muita vontade de fazer ciências sociais. Mas assim, só pra estudo, não pra profissão, sabe? Profissão, se eu pudesse, assim, não tivesse um compromisso em ganhar dinheiro, eu só ia escrever. Até porque você não vai fazendo ciências sociais e história, né? Tá, uma coisa exclui outra, não tem como. Já te aviso já, tá? Não faça isso. E aí, Zitone, muito legal, cara. Ficaríamos mais algumas horas aqui conversando. Sim, senhor. Muito legal, Camila, muita sabedoria. Obrigada. Pegamos muitos conselhos pra vida. É verdade. Aliás, uma coisa que eu aprendi com um pastor que nós entrevistamos é que a Bíblia é triste. Aquelas passagens lá do eu saí muito triste daqui, porque eu achava que se eu lesse a Bíblia eu ia ter uma direção, mas não, também não. Não, é sanguinolento, assim, aqueles episódios lá que fulano matou ciclano e tal. Tudo bem, ele não disse só isso. Você ficou um pouco assustado. Não, mas ele disse que sim, a Bíblia tem uma boa parte daquelas passagens e tal, que são tristes, que são um choque de realidade e tal, né? Então, assim... Ele falou pra gente nos bastidores que a Bíblia é uma narrativa da nossa decadência. Nossa, que foda. Falei, que bonito. Não, mas é uma análise que eu nunca tive da Bíblia. Porque eu falei que você é um cara triste, mas... Não, sou super alegre. Enfim, mas... Camila, obrigado pelos conselhos. Foi muito... Eu diria que foi meu conselho. A gente vai anotar isso. Mas muito legal, parabéns pelo seu trabalho como escritora, pelo trabalho com os bichinhos. É muito nobre, né? Realmente é muito legal. E espero que você possa continuar salvando aí as vidas dos pequenos. Também. Obrigada pelo convite. Foi muito legal o que vocês fazem aqui. Bacana. Foi bem bom A mesmo. gente vai deixar o link dos seus livros na descrição, tá, galera? Comprem livros, seus malditos. Né? Isso mesmo. E é isso, Yuri, o produtor, aqui pra gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, essa é nova. Yuri. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Cara, minutos de poesia com o Yuri. Desenvoltura do rapaz. Muito bom. Valeu, Camila. Obrigado. Obrigada, gente, de verdade. Legal.